O assunto é: o maior obstáculo à oração é o pecado. Vamos acompanhar lá, irmãos. O maior obstáculo à oração é o pecado. Os crentes, olha que interessante aqui, irmão. Os crentes devem ter, em especial, cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Nós devemos aprender a viver uma vida santa diante de Deus. Se alguém é negligente na questão do pecado, sua oração será o quê? Definitivamente impedida. Então o problema, irmão, nós vamos ver que o problema aqui na oração é o pecado. O Senhor quer ouvir. Amém, irmãos? Então estamos aqui para instruir os irmãos. O pecado é um grande problema. Muitos não podem orar porque toleram pecado em sua vida. O pecado não irá somente obstruir nossas orações. Veja só, irá arruinar também nossa consciência. Vai entrar no assunto aqui, irmãos, mas pode, já que o irmão botou o nome, escreve ali um versículo, 1 Timóteo 1,5. Vou colocar aqui, não está no estudo. Né, irmãos? E meditar nesse versículo, mantendo uma boa consciência. Isso está em Timóteo 1,5. Mantendo uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. Então, irmão, a consciência, só um pouquinho aqui, irmãos, olha para mim. A consciência, irmãos, é a parte principal do Espírito regenerado. Quando nós somos regenerados, o Espírito Santo vem para o nosso espírito e nascemos de novo. Então, agora nós vemos que no Espírito regenerado, a parte principal é a consciência, a intuição e a comunhão. Então, a intuição, a revelação que vem de Deus no Espírito regenerado, primeiro a consciência, depois a intuição, né? E a comunhão, essa comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus e a comunhão, se não tem comunhão com Deus, não vou ter comunhão com os irmãos. Então isso é o Espírito regenerado. Amém, irmãos? Não vou entrar nesse assunto aqui, né, irmãos? Mas nós sabemos que na alma está a mente, a vontade e a emoção. E na carne está, né, irmão? Nós sabemos que na carne está o quê? A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, isso é da carne. Então, irmão, que o Senhor nos ajude no espírito, da consciência, não ter nenhum problema. É o assunto aqui. Isso que barra a oração. Nós sempre falamos aqui, né, irmãos? Me lembro daquela ilustração da janela. Pensa uma vidraça que nunca foi lavada. Ela vai ficando verde, escura, suja, né? Lá fora tem um bosque, tem um sol brilhando, tem paisagem, né, irmão? Mas vê tudo torto, né? Até que se jogue um produto ali, aquele produto seja jogado naquela janela, um produto mesmo, e vai lavando, limpando e fica transparente. Isso é consciência. Amém, irmãos? E nós temos esse produto. Deus me perdoe falar essa palavra, mas estou usando como exemplo aqui 9,14. Nós temos que crer em 9,14 de Hebreus. Né? Quanto mais o sangue de Cristo, oferecido a Deus pelo Espírito Eterno, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. Então, irmão, não crê nos dias, no tempo, crê no sangue. Quando é confessado o pecado que está ali e o sangue lava. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Se não, preste atenção no que eu falo agora aqui, irmão. Isso aí nós sabemos que é prático. Se nossa consciência não for lavada no sangue, não voltar à comunhão, aí você vê que as pessoas entram no desânimo, na depressão. Quando você é uma pessoa desanimada, deprimida, é um cristão, esse é o problema. Porque, irmão, é impossível alguém que está no espírito viver triste, ou viver caído, deprimido, no quarto escuro, não querer conversar com pessoa, animosidade, confusão, não. Ele está no Senhor. Quando alguém está no Senhor, Ele ama, Ele perdoa, Ele dá graça, Ele louva.
O Senhor é bom. Ele não mistura as coisas. Andar no Espírito é colocar Cristo em primeiro lugar em tudo. Mas quando perdemos essa espiritualidade, é claro, né, irmão? Daí você já cai para o lado humano, perde o foco. E essa é a obra que o diabo quer fazer em nossas vidas, tirar o foco, que é Cristo. Cristo é o centro. Né, irmão? Aí fala assim, ó, os efeitos do pecado são duplos. Olha que nós estamos aprendendo coisa profunda aqui, irmão. Os efeitos do pecado são duplos. Objetivamente, há um efeito em relação a Deus, e subjetivamente, há um efeito em relação a nós. Objetivamente, o pecado obstrui a graça de Deus e a resposta de Deus. Não flui a graça, né, irmão? É como aquela... Aí, vamos ler o versículo. Aí o versículo fala assim, ó, vamos ler esse versículo, irmãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. A misericórdia, veja só, irmão, a misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. Nada pode enfrentá-las. Olha bem outra vez, irmão. A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. Nada pode enfrentá-las, exceto o pecado. O problema é o pecado. Lemos nos Salmos. Vamos ler esse Salmo, irmãos. Se eu, no coração, contemplara o pecado, a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18. Se a pessoa se descuida em tratar com o pecado, haverá uma barreira entre ela e Deus. Qualquer pecado não confessado, qualquer pecado que não é colocado sob o quê? O sangue, se torna um empecilho diante de Deus. Ele impede, olha lá, irmão, ele impede que a oração seja ouvida. Está orando, está clamando, estou clamando, mas o Senhor não está ouvindo. Então o problema, irmãos, é o pecado. Este é o efeito objetivo do pecado. Subjetivamente, o pecado danifica a consciência do homem. Quando uma pessoa peca, sua consciência se torna enfraquecida e deprimida. Independentemente de quão arduamente ela própria tenta se convencer de que lê bastante a Bíblia, de que está desesperadamente agarrada às promessas da Bíblia e da graça aceitável de Deus. Eu sirvo a Deus, eu faço a obra, eu li a Bíblia, eu oro. Não tem nada a ver, irmão. São argumentos. O irmão está entendendo a linguagem aqui? Sua consciência é como um barco. 1 Timóteo, agora 1,19. Veja só, irmãos. O irmão lembra de 1,19? Não, nós falamos tanto. 1 Timóteo 19, que diz? Que muitos, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé, afundaram. Irmão, resiste isso. Então aqui, ó, sua consciência é como um barco, 1 Timóteo 19. Está certo um barco, olha bem, irmão, está certo um barco envelhecer, mas ele não pode sossobrar. A palavra sossobrar aqui é naufragar, ir a pique, virar. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Não pode sossobrar, não pode naufragar, ir a pique, virar. Está certo um barco ser pequeno, mas ele não pode quebrar. Da mesma maneira, uma consciência não pode arruinar-se. Se a consciência perde o que, irmãos? A paz, haverá um obstáculo na pessoa diante de Deus. Então, irmãos, é triste se nós não tratarmos, se a nossa consciência não estiver em paz diante de Deus. Então o negócio é Deus. Nós servimos Deus. Amém, irmãos? Nós não disfarçamos, não queremos fazer coisas para Deus.
Nós queremos estar em Deus, em paz. Vou dar aqui um exemplo para nós crentes aqui, né, irmão? Como é que nós sabemos, né, irmão? O que é problema de consciência? Aquela coisa no coração estranha, aquela coisa, isso aí é consciência, irmão. Muitos pensam que a consciência é aqui, né? Porque aponta para a mente. A consciência é aqui, é no coração. E o coração não é esse órgão que distribui sangue para o corpo. Um dia nós vamos entrar sobre isso. O coração na Bíblia, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5 não está aqui no assunto, mas o Senhor está trazendo a baile esse assunto aqui, né? Essa palavra. Então o que é isso, irmão? O coração é toda a alma, a mente, a vontade e a emoção, e a parte principal do espírito, que é a consciência. Então, o coração é a consciência, a mente, a vontade e a emoção. Então, irmão, pode ver que quando a pessoa se sente sufocada, ela tem que invocar o Senhor. Se não sair aquele sufoco, irmão, ela tem, Senhor, já tem que ir para o Senhor. Se o Senhor traz à tona um pecado, uma acusação, não tem que esperar 2, 3 dias. Eu vou reunir a semana que vem porque eu estou em pecado, estou ruim, estou mal. Ela crê mais no tempo que no sangue. Não é amanhã, depois da manhã, daqui a um mês. Aí você não crê no sangue. O sangue é agora. Amém, irmãos? O sangue é agora. Glória a Deus, irmão. Agora, hoje. Vou usar um exemplo aqui. O irmão dá um trubica ali, cai na lama. Não vai esperar um mês para tomar banho. Vai para o chuveiro. Não vai ficar ali, por que eu estou sujo? Vou esperar um tempo para me lavar. Vou ter que esperar um tempo. Não, irmão. Vai correndo se lavar. E o sangue nos lava de todo o pecado. Por isso, irmão, que entra essa palavra comunhão verdadeira, né? Se andarmos na luz, como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então veja só, irmão, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, não é só comunhão quando reúne, comunhão, sem animosidade, sem nada no coração, tendo comunhão, o sangue purifica de todo o pecado. Glória a Deus, irmão. Você pode ver que a luta de muitas pessoas, irmãos, eu estava ministrando para uma mulher hoje, ministrando numa mesa, almoçando ali, estava aquela mulher, afastada do Evangelho 20 anos, 20 anos, afastada, e aí começamos a conversar, hoje, meio-dia, na casa da minha nora ali, conversar, e ela disse, irmão, meu marido me abandonou. Quando meu marido me abandonou, eu estava para fazer uma cirurgia. Eu tinha 2 filhos. Eu sou crente de tal denominação, 20 anos. E quando eu estava ali convalescida, sofrendo, abandonada, não veio um irmão. Ninguém me trouxe um pacotinho de arroz. Ninguém se preocupou com a minha luz e água. Então, irmão, veja só, irmãos. Então, se sentiu abandonada, se sentiu que ninguém é diferente, jogada. Aí entrou o que, irmão? Uma ira nela contra os irmãos. Aí eu falei para ela assim, querida irmã, tu nasceu de novo, ou tu convive com pessoas nascidas de novo, uma pessoa nascida de novo. E outra coisa, se você nasceu de novo, irmã, o que tem o Senhor a ver com os irmãos? O que tem a ver o Senhor com os irmãos? Tu serve o Senhor. Agora tu vai para o mundo. E vai tentar tu ir para o mundo. Lá na frente tu vai vir gemendo com todo o sofrimento. Você vai trazer mais problema ainda. Porque você está fora da comunhão. E fui ministrando e ela saía argumentando. E graças a Deus em paz, ela falava uma palavra e dizia outra. Pá, ela regalou os olhos. Então libera perdão, não olha para irmão. E outra coisa, tu está preso na tua religião. Não tem só a tua religião. Tem mais irmãos na cidade. Tu não é obrigado a ficar ali, achar que é só ali. E se um dia tem que voltar ali. Tu está presa a uma religião. Como o irmão orou, presa à religião. Então como é bom ter uma palavra de orientação, né, irmão, clara. E outra coisa, irmã, libera perdão, falei para ela. E eu falei para ela, se você convive com pessoa nascida de novo, você não vai ter... Deus me perdoe falar aqui, né, irmão? Não pense que tem uma menor exaltação aqui. Aí eu falei para ela, cadê, irmã? Eu estou no mercado. Eu estava no mercado ontem, no Hipermais. Fiz a minha comprinha. E tinha uma senhora atrás de mim, eu vi ela com uniforme, assim, de quem vem do trabalho, né? Macacão e tal. E ela estava lá com a comprinha dela. E eu passei,
Aí vi que ela, moça, caixa, desculpe, porque naquela hora ela mostrou o celular, acabou a bateria, ela ia não pôde passar o Pix. Agora eu pergunto para o irmão, eu falei para ela hoje na mesa, irmã, eu sou um crente nascido de novo. Como é que eu posso olhar para uma mulher daquela e as pessoas na fila? Falei, não, senhora, a senhora vai levar essa compra. Não, a senhora vai levar. Que é isso? Comprei a minha compra e vou pagar a compra da senhora. Se eu cansei de fazer, faço. Faço, sempre fiz. E não só de pobre, irmão. Eu já paguei compra de pessoas bem de vida. Vi um homem todo desesperado na minha frente, assim. Eu vi um homem nervoso, com um carrão. E a mulher ia no carro e voltava, porque ele botava o cartão e na memória dele ele errava a senha. Me deu uma dó, falei, não, você vai levar essa compra? Pelo amor de Deus. Não, tu vai levar essa compra aí. Pode levar. Porque é um sentimento em nosso coração. É fácil falar essa palavra, amar o teu próximo. Meu Deus, que triste pegar aquela compra e levar de volta. Então, irmão, eu falei para aquela irmã, olha, irmão, estou dando um exemplo já com pessoas de fora, quanto mais as pessoas de dentro. Como é que eu vou serrar o meu coração? Se uma irmã não pode pagar o remédio, quanto é que é? Vamos lá levar uma oferta para ela. É só pedir. A Bíblia fala também para os irmãos, comunicai aos santos nas suas necessidades. Ninguém é adivinho. Mas a gente sabe. Não tem que ficar lá amargurado. Ah, o irmão lá está sofrendo, ninguém ajuda. Ninguém sabe que o irmão está sofrendo. Mas se nós sabemos, já manda uma oferta, já manda um pix, já leva. Eu falei para ela, irmã, isso é vida da igreja, isso é comunhão. Igreja somos nós. Então, irmão, o que é uma questão de consciência? O que eu estou falando para o irmão aqui? Consciência também numa hora dessa, eu compro coisa supérflua e vou deixar uma mulher daquela ali querendo trabalho sem a comida. Ela precisa daquela comida. Então, irmãos, esse amor, essa compaixão, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, irmão. 7,13 de Mateus. Aleluia. Ministrar, abençoar, ajudar, repartir. Ser desprendido nessa hora. Não ser avarento, agarrado em coisa. Então essa boa consciência diante de Deus. Vou falar uma coisa aqui simples, irmão. Esses arranjos de Deus, para mim é um arranjo de Deus para testar a gente, irmão. O que tu vai fazer agora? O que tu vai fazer nessa situação? Lá no trânsito, alguém se levanta. Né, irmão? O diabo vai agir para tu pecar, e a consciência, meu Deus, o que eu fiz? Xinguei aquela pessoa. Não falei com a boca, mas pensei. Às vezes não fala, mas Deus está vendo na minha mente, irmão. Eu posso não falar, mas Deus, a Bíblia fala que ele sonda a mente e o coração. Aí, irmão, onde está isso? 17, 9 e 10 do livro de Jeremias. Então, o que é o pecado? É não abrigar na consciência nada maligno, pecaminoso, maldoso, de raiva, de ódio, sensualidade, malícia, olhar para uma mulher, para um homem. Então, irmãos, esse é o problema. Aí, grita, chora, agora cai numa religião que a pessoa diz, não, mas tu dá uma oferta de R$1.000, R$2.000. Aí tu vê que as pessoas, para fugir desse problema, vai dar dinheiro para ser abençoado. Olha, irmão, aí entra essas pessoas espertas, né, irmão? Trabalha em cima da emoção para tirar o que tem, por isso que eles estão um ponto de rico, super milionário. Mas Deus seja glorificado. Ninguém vai falar de pecado nessas reuniões, irmão. Ninguém vai falar essas coisas de pecado. Como um psiquiatra não fala em pecado, nem um psicólogo. Mas cobra sua consulta R$1.000, R$2.000 e enche de remédio, que é um comércio. Então a igreja religiosa hoje é um comércio, em cima de almas desesperadas. Aí chora, se abraça. Irmão? Mas não curou o problema, porque o problema é o pecado, é a consciência. Então, irmão, para nós, então se não está me ouvindo, a porta não está se abrindo, não tem que se desesperar nada, nem com Deus, o problema não é Deus, o problema é o meu pecado. 6 da manhã eu estava lendo o capítulo todo de Jeremias, capítulo 3 de Lamentação de Jeremias. Lê, irmão, chore com o sofrimento de Jeremias. Vê que a vida cristã é uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Não tem porque eu estou sofrendo, dá lado para o diabo e para a carne. Eu tenho que me manter no Senhor. Lê o capítulo 3 de Lamentação de Jeremias. Se farte de afronta. Jogaram Jeremias num calabouço, irmão. E os falsos profetas eram condecorados e o verdadeiro era sucumbido, perseguido.
Mas por isso não vai ficar amargurado contra o Senhor. E ali ele fala no capítulo 3, lê o texto e o contexto. No 22 fala: as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. São sem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Mas lê o texto e o contexto, o sofrimento. Mesmo sofrendo, mesmo exaurido, mas ele atribuía a Deus toda a honra e glória. Está vendo, irmão? Eu posso sofrer, mas o Senhor não tem nada. O Senhor não é o culpado do meu problema. Meu problema, nosso problema é o pecado. Amém, irmãos? Oh, que coisa maravilhosa esse assunto aqui, irmão. Lembra, né, irmão? Mais uma vez, sua consciência é como um barco. 1 Timóteo 1,19, está certo. Um barco envelhecer, mas ele não pode o quê, irmão? Sobrar. Está certo um barco ser pequeno, mas ele não pode quebrar. Da mesma maneira, uma consciência não pode arruinar-se. Se a consciência perder a paz, haverá um obstáculo na pessoa diante de Deus. Aleluia. Desculpa, irmão, aqui se nós entrar em áreas aqui, quer ver uma coisa aqui que eu tenho que falar? Aí, presta atenção, irmão, em vez de eu lidar com o pecado, me faço de vítima. Aí que o diabo entra, isso que provoca a ira de Deus. Imagina, eu estou pecando, Deus não me ouve, a coisa se arrasta. Em vez de eu tratar com o meu pecado, o que acontece, irmão? Culpa Deus. Irmão, não trata com o pecado. O meu problema é o pecado, não é Deus. O Senhor não vai ouvir, ele já fala ali que não vai ouvir. A mão não está encolhida e o ouvido não está surdo. Mas o meu pecado é que impede o Senhor ouvir. Então, irmão, em vez de tratar com o pecado, fica aí acusando os outros, acusando o governo, acusando não sei quem, querendo mudar o Brasil, querendo enforcar os outros, dizendo palavra pejorativa, como os evangélicos estão falando palavras pesadas contra autoridades. Autoridade tem problema. Nosso problema não é a autoridade, nosso problema não é o país, nosso problema não é ninguém, irmão. Nosso problema não é a mulher, não é o marido, não é filho, não é o patrão. Nosso problema somos nós mesmos. Fala alto, é o pecado. Tem que falar bem alto aqui. Pecado. Veja só, irmão, eu sempre penso no relacionamento entre fé e consciência. Fé é como a carga e consciência é como o barco. A carga está no barco. Se o barco afunda, a carga será lançada fora. Quando a consciência está forte, a fé também está forte. Mas quando a consciência afunda, sobra, a fé escoa, acaba. Não tem fé nenhuma ali. Tenha fé, irmão, para ser curado. Tenha fé para receber. Tenha fé para isso. Mas, irmão, não é o problema. O problema é que não é só a fé. A fé opera por um canal chamado consciência. Então, a fé e a consciência está junto. 1 Timóteo 1,5. Mantendo uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. Vai ser uma fé fingida. Não vai ser uma fé ativa, uma fé operante. Glória a Deus, irmãos. Que coisa linda. O coração de Deus é maior que o nosso. Se condenamos a nós mesmos, quanto irá Deus nos condenar? É isso que o apóstolo João nos fala em 1 João 3,20. Esses versículos que conhecem de cor, né, irmão? Se o nosso coração nos condenar, maior Deus do que nossa consciência, nosso coração. Se o nosso coração não nos condenar, temos paz com Deus e tudo que pedimos, dele receberemos. 1 João 3,20. Amém, irmão? Você conhece de cor. Se o nosso coração nos condenar, maior Deus que nosso coração. Mas se nosso coração não nos condenar, amém, irmãos? Temos paz com Deus e Ele nos dará tudo o que pedimos. Então a consciência e a paz estão juntas, tá vendo, irmão? Quando a pessoa tem uma boa consciência, ela está em paz. Irmãos, é prático, né? Você pode ver, a pessoa que tem problema de consciência, ela desconfia de tudo e de todos, né, irmão? De ser descoberto aquele problema, ser flagrado um dia,
essa pessoa vive apavorada, o diabo entra ali e atormenta. Por isso que um crente, uma mulher cristã verdadeira, não tem que ter nada, absolutamente nada escondido no coração. Mas nada é nada. Pode pagar o preço que for, mas procura irmãos, procura a pessoa e confessa. Que a palavra diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso aí entra na humildade. Eu vou ficar para mim. Não, tem coisa que tem que falar. Vem cá, irmãos, vamos reunir aqui porque eu estou atormentado. Eu estou atormentado com problema. Estou sofrendo. Aí joga para fora, uns aos outros. Aí o Senhor vai abençoar e sarar. Então, irmãos, não guardar nada. Agora, eu sempre falo para os irmãos, eu creio nisso, irmão, porque onde que o diabo trabalha? Nós temos um inimigo que não dorme. Ele trabalha em coisa oculta, em coisa escondida, irmão. Ele sabe que na tua vida tem uma coisa oculta, ele vai atormentar, só perde sono, a pessoa fica apavorada, ela tenta disfarçar e tenta orar, essa oração fajuta, essa fé fingida. E Deus, irmão, olha para a pessoa, vê uma fé fingida, finge ter uma fé que não é fé, porque essa pessoa tem um problema. Essa fé não é fé, porque não produz nada. Tem que tratar com o pecado. Amém, irmão? Tem um irmão que falava que pecado é como laranja-lima. Conhece laranja-lima? Laranja-lima, ela é doce no começo e amarga no fim. Parece tão doce, né, mas depois que amarga, mas tem que ser tratado. Não estamos aqui para condenar ninguém. Estamos aqui para dizer que nós temos que ir ao Senhor, crer no sangue, confessar e se liberar. Se confessarmos os pecados, Ele é justo e fiel para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,8. Amém, meus irmãos? Os novos crentes precisam cuidar para que a questão do pecado seja resolvida. Caso desejem ser hábeis na oração. Assim eles devem notar especialmente a preciosidade do sangue. Eles viveram em pecado tanto tempo, que não serão capazes de se libertarem por completo, se tiver qualquer indulgência para com ele. Então, irmão, quer dizer, Deus perdoa, Deus sara, Deus liberta, não tem que ficar com nada guardado, escondido. Deus quer nos limpar. A vontade de Deus é nos abençoar, não é nos condenar. Por isso o seu filho derramou seu sangue na cruz. Quando a gente vem partir o pão aqui, como a gente chora, né, irmão? Quando pega o pão, quando pega o cálice. Qualquer crente que está no Senhor chora, porque lembra do sangue. Lembra do preço caro. É memória do Senhor. Não tem como não chorar, não se aquebrantar desse grande sofrimento do Senhor. Precisam confessar seus pecados um por um diante de Deus. Rejeitar cada um deles e ficar livre deles. Desse modo, sua consciência será o quê? Restaurada. Pela purificação do sangue, a consciência é instantaneamente restaurada. É pelo sangue, instantaneamente. Isso é fé no sangue. Com o lavar do sangue, a consciência não mais acusa e a pessoa pode ver naturalmente a face de Deus. Quer dizer, ter comunhão, sentindo Deus verdadeiramente. Nunca se permita, meu irmão, nunca se permita colocar em uma posição onde se torna fraco diante de Deus, pois assim não será capaz de interceder pelos outros, porque nosso assunto aqui é interceder pelos outros e levar almas ao Senhor, ganhar vidas para Cristo. Portanto, esta questão do pecado é a primeira coisa a qual você deve prestar atenção diariamente. Trate completamente do pecado, então você pode orar bem diante de Deus e conduzir as pessoas a Cristo. Se diariamente você se lembra das pessoas diante do Senhor com fé, você logo irá ganhá-las para Cristo. Veja só, irmão, aqui a pessoa que está no Senhor, numa fé forte, sem problema de consciência, ela quer ganhar alma, ela está orando, ela está intercedendo pelas almas. Nós estamos aprendendo aqui na lição, né, como orar. João 6,37, tudo que o Pai me dá, virá a mim. O que vir a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então nós temos que aprender a orar, Pai, dá o fulano, João, Antônio, para Cristo teu filho, no nome de Jesus.
e orar: Senhor, salva essa alma, traz para Cristo teu filho. Vai orando, vai orando. Se não tem resposta, o problema não é que Deus não está respondendo, é o empecilho, é o pecado que está ali. Irmão, um cisco no olho, né, irmão? Coisa triste, né? Quando cai um cisco no olho. Meu Deus, como a pessoa fica toda embaraçada, fica aquela coisa lacrimejando, até que aquele cisco seja tirado. Isso é o pecado, irmão. Não adianta. Perde a visão, irrita, perturba. Isso é um cisco no olho. Então, quando aquilo é removido, acaba, a visão volta, a coisa se tranquiliza. Que o Senhor tire isso de nós, e que o sangue nos lave dos ciscos, que é o pecado em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Veja só, pela purificação do sangue, a consciência é instantaneamente restaurada. Com o lavar do sangue, a consciência não mais acusa, e a pessoa pode ver naturalmente a face de Deus. Nunca se permita colocar em uma posição onde se torna fraco diante de Deus, pois assim não será capaz de interceder pelos outros. Portanto, essa questão do pecado é a primeira coisa a qual você deve prestar atenção diariamente. Trate completamente do pecado, então você pode orar bem diante de Deus e conduzir as pessoas a Cristo. Se diariamente você se lembra das pessoas diante do Senhor, com fé você pode, logo irá ganhá-las para Cristo. Fé. Escuta agora, irmão, esse é um grande teste. Olha agora o que nós vamos aprender aqui, irmãos. Que coisa tremenda aqui, ó. Este é um grande teste. Irá testar a sua condição espiritual diante de Deus. Está vendo, irmão? Isso aqui é um teste para ver como eu estou realmente diante de Deus. Isso aqui é a realidade, o resto é fantasia. O resto é fingimento. Ó, se a sua condição espiritual for normal e certa, você irá ganhar as pessoas de sua lista de oração, uma por uma. Ore por elas com perseverança. Depois de alguns dias, metade de um mês ou um mês, 1 ou 2 podem ser salvos, e assim por diante. Se depois de 3 ou 4 meses sua oração continuar sem resposta, algo deve estar errado com ela, com a oração. Assim você vê que a oração é o seu maior teste. E fica orando, e orando, e fica orando, e fica orando, fica clamando, mas me presta atenção. Poxa, eu estou orando e não está adiantando de nada. Aí desiste de orar, aí desanima de orar, dá lugar para o diabo. Acho que Deus não quer me salvar, acho que Deus não quer salvar essa pessoa, acho que Deus não quer me abençoar e me curar. Não, o problema é quem? Quem que é o problema? Pecado. Ela irá, ó, a consciência. Assim você vê que a oração é sua maior. Assim você verá que a oração é o seu maior teste. Ela revela quanto você está doente diante de Deus, doente espiritualmente. Se for este o caso, então é por isso que sua oração permanece sem resposta. Se sua posição for correta diante de Deus, você verá 1 ou 2 pessoas serem salvas depois de um razoável período de tempo. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmãos. Estamos aprendendo alguma coisa aqui, irmãos? Vamos lá, vamos já. Uma vez, é isso aí? O 12? Olha bem, irmão, me acompanhe. Uma vez que os crentes tratarem com seus pecados e mantiverem uma consciência forte diante de Deus, eles devem receber ajuda para viver, para ver a importância da fé. Realmente, a vida de oração dos novos crentes está, sobretudo, ligada com a consciência e a fé. Apesar da oração ser algo muito profundo, para os novos crentes, trata-se unicamente de um assunto de fé e consciência. Se a sua consciência diante de Deus estiver sem ofensa, sua fé pode facilmente ser forte. E se sua fé for suficientemente forte, sua oração será facilmente ouvida. Portanto, é necessário para eles que tenham fé, os novos crentes, os irmãos. Está vendo, irmão? Olha aqui, ó. Na oração que nós temos que lembrar, vamos falar isso para a igreja, vamos trazer esse assunto para os irmãos. Na oração está ligado a 2 coisas, fé e consciência. Como é que é, irmão? Fé e consciência. É os 2 trilhos. Os 2 trilhos que
O poder da oração, como aquela locomotiva poderosa, né, irmão? Um trem pode vir aqui com 200 vagões, aquelas máquinas poderosas arrastando né, puxando aqueles vagões. Sai, mas tem aquela máquina poderosa, está em cima de 2 trilhos. Se descarrila, que a palavra correta é descarrilar, né? Se descarrila, sai do trilho. O que adianta o poder daquela máquina? Não vai poder levar a carga, né, irmão, para o seu destino. O irmão está entendendo, irmão? Como é que eu levo a minha carga a Deus? O destino é levar a minha carga a Deus, é a resposta da oração. Tem 2 trilhos. Quais são os 2 trilhos? A fé e a consciência. Fé e consciência. Fé e consciência. Fora desses 2 trilhos não tem nada que funcione, irmão. A máquina é poderosa, a máquina é tão gloriosa, né, irmão? Deus é tão bom e poderoso, glorioso, mas esses 2 trilhos, fé e consciência. Oh, amém, irmãos? Aleluia. O que é fé? Irmão, o que é fé? É não duvidar na oração. É Deus que nos constrange a orar, Ele que nos quer nos levar a orar. É Deus que nos diz que podemos orar a Ele. Ele não pode fazer outra coisa senão responder se oramos. Ele não pode fazer outra coisa senão responder se oramos. Amém, irmãos? Ele diz, o que ele diz? Vamos lá, irmão. Batei e abri-se-vos-á. Como posso bater e ele se recusar a abrir? Ele diz, buscai e achareis. Posso eu buscar e não achar? Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Lembra Mateus 7, 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Pedi, buscar e batei. O Senhor vai mandar fazer uma coisa, irmão, e não querer. Se Ele está mandando, olha, irmão, ó, é absolutamente impossível para eu pedir e não receber. O que pensamos, meu irmão, o que pensamos que nosso Deus é? Temos de ver quão fiéis e dignas de segurança são as promessas de Deus. Ele não falha na palavra. Pode até botar um versículo aí, irmão. Que eu gosto de falar esse versículo, amo esse versículo. Jeremias 1,12. Eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra velar é vigiar. Eu vigio sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, é possível que estejamos crendo. Olha agora, irmão, é possível que estejamos crendo no Senhor há alguns anos, mas podemos recordar que por um tempo foi muito difícil crer, pois a fé está baseada no conhecimento de Deus, no conhecimento de que Deus, no conhecimento de que Deus mede a profundidade de nossa fé. A salvação é baseada no conhecimento. Precisamos conhecer mais a Deus para que possamos ter mais fé. Agora que somos salvos e temos conhecido a Deus, podemos crer sem nenhuma dificuldade. Se nós cremos, Deus nos responderá. Vamos aprender desde o início a sermos pessoas cheias de fé. Não viva por olha bem agora, irmãos. Não viva por sentimentos, nem por pensamentos. Fé é fé. Aprenda a viver pela fé. Tendo aprendido a crer em Deus, descobrimos que nossas orações são respondidas. A fé vem pela palavra de Deus, Romanos 10:17. A fé vem pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é como... Olha o exemplo que irmãos aqui, ó. Pois a palavra de Deus... É um exemplo, né, irmão? Pois a palavra de Deus é como o dinheiro que pode ser tomado e usado. Como dinheiro. A promessa de Deus é a obra de Deus. A promessa de Deus nos fala como é a sua obra. E a obra manifesta em nós a promessa de Deus. Se cremos na palavra de Deus e não duvidamos, permanecemos na fé. Olha lá agora, irmão. E veremos quão digno de confiança é tudo o que Deus tem falado. Nossas orações serão
respondida. Faz um X agora no 5 aí, irmão. Aspire e conhecer como orar. Isso é nosso. Vamos orar, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, louvamos a Deus por essa simples palavra. Amém, irmãos?